acabei de gravar um vídeo sobre incremento e aí eu achei esse case aqui, ó, que ele é sobre como a Uber economizou 35 milhões de dólares por ano em anúncios com incrementalidade e experimentos. Então vamos ler juntos esse artigo. Tá, eu gostei que ele começa falando assim. Em geral, a gente vê posts de pessoas falando que aumentaram o orçamento de marketing e aí viram um aumento de tanto em receita, que é tantos % de crescimento no ano. Mas a gente raramente fala do outro lado da moeda. O que acontece quando as empresas desligam os gastos de marketing? Tá. E aí, ele recentemente foi em 4 podcasts onde pediram pra ele contar essa história aqui, que eu vou contar pra vocês agora, que eu também não conheço ainda, tá? Sobre desligar. Então aqui é sobre você gastar menos e seguir vendendo igual. É uma bela história. Então, a gente está falando de 35 milhões de dólares no ano que eles desligaram Facebook e Meta nos Estados Unidos e Canadá para aquisição de motoristas. Aquisição de motoristas é campanhas de marketing para que motoristas baixem e comecem a usar o aplicativo da Uber. Isso era 2018. A Uber tinha 8 anos e já era uma marca global. Ele foi promovido, estava liderando a área de analytics de marketing de performance para motoristas. E aí eles queriam entender através de quantos motoristas tinham se cadastrado na plataforma e qual que era a penetração de mercado nos Estados Unidos. O problema era que toda semana ele e o time de marketing passavam pelos números, pelo gasto, pelos logins, pelas tendências, aquelas métricas de negócio que todos nós estamos acostumados. E aí no Q1, no primeiro trimestre de 2018, o gasto estava linear, estava flat, mas os sign-ups, os registros, né, de motoristas subiram. Então, o custo de aquisição por cliente estava caindo. Todo mundo estava feliz. Aí começa o Q2, o segundo tri. Depois do St. Patrick's Day, de repente, eles não mudaram nada e o CAC começou a subir loucamente. E os sign-ups estavam caindo por várias semanas. Todo mundo tava tipo, caceta, o que tá rolando? E aí a galera falou, Sundar, pelo amor de Deus, descobre o que tá acontecendo. A análise. Adorei, gente, já quero seguir Sundar. Antes de eu entrar na análise, ele escreveu as perguntas que ele queria responder. Nosso gasto de marketing mudou significativamente? Teve alguma mudança de produto que impactou a conversão? Alguma coisa macro, né, no contexto macro? E o que aconteceu no mesmo período do ano passado com os sign-ups? Primeira pergunta. O gasto de marketing mudou significativamente? Não no Facebook. E eles estavam... olha só que delicinha. O gasto deles estava variando um pouquinho para cima e para baixo nos últimos 6 meses, que é o que você sonha, porque é muito mais fácil. Quando você tem variabilidade, é muito mais fácil você analisar os números, né? Mas esse papo já é para quem entende de dados. Mas era um cenário de gasto que não mudava e que favorecia a análise. Mudança de produto, não. Claro, tinham várias coisas acontecendo ao mesmo tempo, mas não era na fase de early adoption, não era no início do produto, que era a fase que deveria impactar, né? Então, a parte de motoristas já estava madura e estável. Questão 3, alguma coisa aconteceu no contexto macro? E ele respondeu, por sorte, não. Claro, né, gente? Porque se tivesse acontecido, você não ia saber atribuir, porque a atribuição, quando acontece ao mesmo tempo, não dá. Eu sei que é o sonho de todo mundo, mas nem sempre dá, gente. O que me leva a 4. O que aconteceu com os sign-ups no ano passado? E aí ele fez o ano sobre ano e... Olha a sazonalidade aqui. Ó a sazonalidade, tá vendo um ano em cima do outro? Sazonalidade, piquinho com queda. Sign-up se comportaram da exata mesma forma que o ano anterior. Dá uma flutuada do Q1 pro Q2, porque tem uma sazonalidade. Aí ele falou, mas isso não parece certo, não parece errado. E aí ele começou a juntar todas as informações. Falou, eu adoro proporções, porque é uma forma elegante de você combinar dois pedaços de informação. Aqui é um belo exemplo, né? Que é o custo por aquisição. Custo dividido por aquisição. Então, se você tem uma proporção e um número está estável, mas a proporção está mudando, é porque o outro número está mudando, né? Então, descendo um nível, se você gastou igual, mas os seus sign-ups estão flutuando, só tem uma explicação. Não existe muita relação entre eles dois. Vocês gostaram da estatística? Vocês entenderam a estatística aqui? Se eu tô gastando igual, eu tô vendo custo dividido por aquisição, e esse número tá louco, e o meu custo tá igual, mas o meu custo por aquisição tá mexendo, quer dizer que a minha aquisição tá mexendo, o que quer dizer que se eu boto dinheiro para aquisição, esse dinheiro não está gerando aquisição. Não tem muita relação entre eles, porque se tivesse relação, eles flutuariam na mesma proporção.
proporção. Lembra da análise de penetração de mercado que eu falei lá no início? Essa é a piste de resistance, ele escreveu em francês, na análise toda, porque essa análise sugeriu que quase todo mundo conhecia a Uber na América do Norte. Pesquisa, porque às vezes a gente precisa de awareness de marca. Então as pessoas conhecem, beleza. Quase todo mundo que se tornaria um usuário já era usuário, então imagino que para você ser motorista tinha que ser usuário. Todas as outras pessoas era improvável de se tornar um usuário. Então a gente tem informação de saturação de mercado, quando eu falo aqui, e de não ter relação entre sign-ups e gasto. Sign-up é novos clientes, conversão e gasto. Eu sabia que a gente provavelmente era ineficiente e tinha que rodar um teste de incrementalidade. Como a maioria dos analistas sabem, insights não significam ação. Nossa, eu vejo isso muito no Purpose, tudo bem. Onde o crédito tem que ir para o meu time de Data Science, Marketing Leadership. Eu apresentei minha análise, aqui ele está puxando o saco dos amigos que trabalharam com ele. Tá, eles decidiram testar a efetividade de um canal inteiro como alavanca de aquisição. Aí ele fala, para quem já trabalhou com marketing, esse é um movimento ousado. Sim, é um movimento ousado. E isso foi exatamente o que eles fizeram. Eles pausaram meta. Não lembro se foi um teste AB ou se foi geográfico. Tipo, então você para metade para metade. Ele não lembra se ele pausou para metade das pessoas ou numa praça. Por 3 meses. 3 meses onde eles lançaram um novo criativo e fizeram quase nenhuma mudança no setup da campanha. E aí os resultados voltaram conclusivos que não tinha incrementalidade. Sem ego, orgulho, manipulação de orçamento e outras, ele fala um palavrão aqui, outras bostas que a gente vê por aí, a gente decidiu desligar o gasto no Facebook e devolver esse dinheiro para o negócio. 35 milhões de dólares por ano. E eles venderam igual. Tá, mas e o CLV sobre CAC? CLV é Client Lifetime Value sobre CAC. Então, o tempo que a pessoa fica sobre o custo de adquirir ela. Uma ótima métrica para olhar no alto nível, mas não fala nada sobre incrementalidade. O fato de a proporção tá mantida não quer dizer que esse dinheiro é incremental. E aí ele falou, tá, mas por que você não botou o dinheiro em outra coisa? Por que você só tirou do seu orçamento? Ele falou que o reengajamento não estava gastando tanto quanto a aquisição, então ele achou que ia criar várias ineficiências e nunca tinham testado a incrementalidade disso. Então, botar mais dinheiro antes de você testar a incrementalidade também não faria sentido. E a ideia é essa, tapa na cara dos marqueteiros. Ó, a ideia de que se você não vai usar o budget, você perde o budget, é estúpida, porque não era como a gente fazia as coisas, não. E aí, o que a gente continuou a fazer, né, no lugar disso? A gente continuou gastando dinheiro Latam, EMEA e APAC, né, que são as outras partes do mundo, mais brand building, mais construção de marca do que só conversão de fundo de funil, e adquirir motoristas, porque eles estavam sempre em baixa de motorista. E aí depois eles pivotaram para adquirir Eaters pro Uber Eats. Falou, toda essa história levou algumas semanas e foi isso. Mas ainda é uma das análises mais iradas que eu já fiz, porque me mostrou que como é uma cultura de dados altamente funcional. E eu posso mostrar de forma tangível o impacto. Qual é o impacto, que é o que todo analista quer mostrar. E nesse caso foi 35 milhões de dólares. Que newsletter irada! Ó, vou botar aqui pra vocês. Capa do vídeo. Irado.